amigo indispensável das nossas vidas. Eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns. Casa quase lotada, né? Estávamos conversando agora aqui, eu e a Marisa, eu sou do Rio, né? E o Rio de Janeiro está vivendo um momento muito complicado em relação à segurança pública, né? Não que algum dia foi bom, pelo menos no tempo que eu vivo lá, eu sou nascido e criado, nunca foi bom, mas de vez em quando dá uns picos aí da questão da violência, e estou falando isso porque as casas espíritas estão sendo muito afetadas por isso, né? O pessoal não quer ficar até muito tarde, e aí também fazer muitos trabalhos durante o dia não fica a contento, porque a maioria de nós trabalhamos, né? Espiritismo não é uma tarefa profissional, a gente precisa ganhar dinheiro, os espíritos ainda não pagam as contas nossas, luz, água, compras, supermercado. Quem tem filho agora sabe que tem que gastar uma grana com material escolar. Eu fui pagar os livros da escola da minha filha, quanto é que é? R$ 1.500. Eu falei assim, quantos livros são? Porque eu, por exemplo, sou psicanalista e a obra de Freud completa não custa isso. São mais de 60 livros. Mas, então, as casas espíritas estão muito afetadas com essa questão da violência. Talvez um lugar seja mais tranquilo. Sei que também tem violência, mas ainda não tanto, né? Se a gente conseguir estar de maneira mais tranquila no sábado à tarde, podemos estar aqui para falar de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, parabéns pelo interesse em Jesus. E aí, Allan Kardec fala, lá na sua época, século XIX, ainda com um resquício muito forte da Revolução Francesa, a qual travou uma queda de braço muito forte com a religião, com a igreja. A Revolução Francesa pretendia matar a Deus, talvez tenha matado, né? A Revolução Francesa matou todo mundo na guilhotina, inclusive seus filhos. Todos os líderes da Revolução Francesa foram guilhotinados. Então, ainda vivia-se sobre essa forte pressão na França, Paris, Cidade Luz, um lugar onde se permitia que as ideias fossem melhor propagadas, sem grande interferência, sem perseguição. Nesse momento nasce Allan Kardec. Meados do século XIX, a Revolução Francesa foi segunda metade do século XVIII. E Allan Kardec, que nasce, era um homem de ciência, era uma pessoa ali das universidades, era um professor, tinha como principal atividade a pedagogia, além de várias outras atividades que ele exercia. Naquela época, os sábios eram homens que tinham um conhecimento mais amplo, sabia-se muita coisa. Hoje em dia, a informação, a formação universitária, ela está muito na especialização, né? Então, o cara tem graduação, depois tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA, PhD. Eu lembro que quando eu fui eu tenho alguns problemas ortopédicos e eu tenho um ortopedista que eu já estou com ele há algum tempo aí, há uns 15, 20 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei o receituário dele, estava lá, né, Dr. André Luiz Pessoa, Dr. André Luiz Campos Pessoa, PhD. Aí foi a primeira vez que eu tive curiosidade de saber o que é um PhD. Vocês sabem o que é um PhD? O PhD é o cara que sabe tudo da área dele. Dentro da área dele, lá no caso do Dr. André, dentro da área de ortopedia, né, do que ele exerce na ortopedia, não existe nenhum conhecimento que ele não saiba. Não tem nenhuma novidade para ele. Então, ele é um PhD naquela área. Então, Allan Kardec era um homem de ciência. Quando ele começa a falar de espiritismo, quando ele se depara com os fenômenos, Kardec não foi a pessoa que criou o espiritismo desde das suas bases, porque o espiritismo começa com o quê? Observação de fenômenos de espíritos que mexiam cadeiras, mesas, e aí começa aquela brincadeira de conversar com o espírito, saber se vai casar, se vai ganhar na loteria, e saber se foi um rei, uma princesa.
Então, isso existia na época, e Allan Kardec ele chega lá e ele vê esses acontecimentos. No início não se interessa, depois vai buscar entender o que acontecia, mas ele era um homem de ciência que focou em quê? Ele queria entender o funcionamento, a manifestação dos espíritos. Primeiro que ele não definiu logo o que eram espíritos, ele não sabia o que era, mas aí depois que ele estabelece que são espíritos, que espíritos são pessoas que viviam, que morreram e que não morrem, o corpo vai para o caixão, mas a alma, né, ela se desliga, é um espírito que vai continuar com uma vida no mundo espiritual, né, numa outra dimensão. Depois que ele começa a estudar isso, ele quer entender o funcionamento. Entende um homem de ciência? O cientista ele vai querer saber como funciona, quais são as causas, quais são as consequências, e ele vai até que ele percebe o quê? Que essas descobertas tinham consequências morais. Afinal de contas, se eu vou morrer, não morro, a morte não é o fim da vida, não existe a finitude, eu continuarei a viver. E aí, mais do que isso, a tradição dizia que ou você ia para o céu se for bom, se foi mal vai para o inferno, ficarão eternamente nesses lugares, se foi mais ou menos vai para o purgatório, vai depender de algumas condições para aí sim adentrar no céu ou no inferno. Ele percebe que as coisas não são assim, não existe esse determinismo, não é desse jeito, que na realidade você não muda depois que você morre e que você continua se relacionando, mundo material e mundo espiritual. Entende? A gente morre, não muda. A gente vai para lá, para o mundo espiritual. O que quer dizer não muda? A vida prossegue. Existe uma incessante relação entre pessoas também no mundo espiritual. Os livros aí do Chico Xavier buscam trazer um pouco dessa, como é essa vida no mundo espiritual. E isso traz consequências morais. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquele cara lá, então aquele camarada lá, que viveu lá no início do primeiro século, que dizia que é muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, quer dizer que o que ele quer dizer, na verdade, é que se você é uma pessoa muito presa à matéria, ou seja, muito presa à vida material, você não consegue perceber o mundo espiritual. Porque para você o que é legal é o teu carrão que você comprou. Pô, como assim? Acabei de comprar um carro novinho, morri. Não vou aproveitar meu carro? Pô, acabei de me separar da minha esposa, muito problema, arrumei uma agora, novinha, 30 anos mais novo do que eu, da hora que eu ia usufruir dela, porque o pensamento é esse, a gente começa a relacionar pessoas com coisas, né? Eu vou usufruir da pessoa, morri, e aí eu continuo lá, atrás da novinha, como espírito. E a novinha começa a passar mal, começa a sentir umas coisas estranhas. Mas aí a esposa também casa também, né? Afinal de contas, né? É livre-arbítrio. E aí ele também, mas como assim ela casou, ela era minha? Entendeu? A relação continua a existir. Então há consequências morais. Ou seja, eu não entro no reino dos céus porque está tão ligado na vida material, na vida transitória passageira, que não consegue mudar de vida. Entendeu? Acabou. Agora a vida que segue. Então, existem consequências morais quando você morre. Ou boas ou ruins. Aí vai depender de quê? Da vida que eu levei. Então isso, e aí é que eu estou tentando entrar na mente de Allan Kardec, que é uma coisa muito usada, né? Pensar, então aquele negócio lá de evangelho, aquilo faz sentido. Então vamos ver o que o Espiritismo tem a ver com isso? Então, lá no início do Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, tem uma questão 625, Kardec pergunta assim, qual é o espírito mais evoluído que Deus tem nos oferecido como modelo e guia? Jesus. Então Jesus é o quê? Ele é para você seguir e para você imitar. Dá para seguir muita gente, mas não dá para imitar, né, outras tantas pessoas. Às vezes porque a gente fala muito e faz muito pouco, não é isso? Só que aí Kardec fala assim, olha,
se Jesus já veio e já deixou tudo, lá na sequência das perguntas, fala, se Jesus veio e já deixou o Evangelho, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu tenho que entrar nessa questão de Jesus? Isso é complicado, os caras já guilhotinaram um monte de gente, negócio de se envolver com a igreja. Por que eu tenho que fazer isso? E aí ele fala assim, porque Jesus falava por parábolas. Falava de uma maneira de acordo com a cultura da época, de acordo com as tradições, de uma maneira alegórica. Hoje, de uma língua que não existe mais. Até onde se sabe, Jesus falava o hebraico, que era a língua oficial dos judeus, e tinha o aramaico, que era uma corruptela do idioma. Era uma modificação da região que ele nasceu. Essas línguas nem existem mais. Aliás, tudo que se sabia sobre Jesus foi traduzido para o grego arcaico, que também não existe mais. Então, Jesus ainda é muito mal entendido. O Espiritismo não vem trazer nenhuma novidade, mas ele vem tentar facilitar o entendimento de Jesus, tentar fazer Jesus ficar mais inteligível. É a palavra que os espíritos usam para Kardec. Então, o Espiritismo vem como se ele fosse uma espécie de uma chave, um conhecimento que faltava esse conhecimento para preencher lacunas e você entender as lições de Jesus. Mas novidade, realmente não tem novidade nenhuma. E a partir daí, Allan Kardec entra também nessa relação com as atividades religiosas, com o religioso do ponto de vista espiritual, que muita gente adentrou no Espiritismo, mas não quis saber disso, negou isso, não quis saber. Então, tanto que Allan Kardec fala que existem os espíritas experimentais, que aceitam o fenômeno, mas não querem saber da teoria, não querem saber das consequências morais. Ele fala que existem os espíritas imperfeitos, que conhecem a teoria, que conhecem as informações morais, mas não praticam, apesar de conhecerem, e tem os espíritas, os bons espíritas, que seriam aqueles que buscam praticar as consequências morais do que o Espiritismo vem trazer com relação a esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Tá? Então, feita essa introdução para a gente entender por que o Espiritismo onde ele se conecta com o Evangelho, onde ele se conecta com Jesus. E aí, é claro, depois vão ter estudos muito interessantes de Allan Kardec buscando entender realmente quem é Jesus. Então, dentro desses estudos aí a gente tem as parábolas, que é justamente uma das coisas que os espíritos chamaram a atenção diretamente. Jesus falava por parábolas. Contava histórias ligadas ao tempo, às tradições da época, e às vezes de maneira alegórica, para que as pessoas entendessem. Era uma maneira didática dele explicar o que ele estava querendo dizer. Entende? Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, está a parábola do filho pródigo. Eu confesso que ela não é a minha favorita. A minha favorita é a parábola do... A minha favorita é a parábola, esqueci o nome da parábola, sabe aqueles lapsos de memória? É a parábola do bom samaritano. Mas essa parábola aqui, os estudiosos dizem que ela é tão importante, tão profunda, que ela pode ser considerada o Evangelho dentro do Evangelho. Então, o que diz a parábola? Lá no capítulo 15 de Lucas, do verso 11 ao 32. E diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele gastou o dinheiro lá todo, exigiu do pai que seja dividida a herança, pegou o dinheiro, provavelmente vendeu as terras, a fazenda, se mandou, gastou tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Olha só, isso aqui não é uma coisa que aconteceu. Como é que... Vou adiantar uma coisa que eu ia falar no final. Por que Jesus fala essa parábola?
Porque Jesus chega num determinado local e ele é convidado para comer, para almoçar. Jesus gostava muito disso, né? A biografia de Jesus que fala que ele era um comensalista, ou seja, Jesus gostava de comer à mesa, de se reunir à mesa. A comida com esse caráter aí unificador, né? Que reúne as pessoas. Então, ele se senta com quem? Com publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Eram também pecadores, só que os publicanos eram o seguinte: eram pessoas que o Império Romano escolhia do lugar para cobrar impostos. Roma não queria se envolver mais do que ela já estava envolvida. Ela não queria exaltar os ânimos mais do que já estavam, porque Roma era invasora, e aí faz o seguinte: se você botar um romano lá, o pessoal vai se revoltar, vamos colocar uma pessoa da localidade, ele cobra os impostos, fica com uma comissão e paga os impostos a Roma. Vocês acham que esse cara era considerado como para a população? Alguém gosta aí de pagar? IPTU está na hora, vamos pagar? Lá no Rio é o Eduardo Paes. A gente não tem bons pensamentos com ele aqui, eu não sei comunicar qual é o meu nome do prefeito, mas vocês, nessa época, vocês fazem uma prece por ele? Então os publicanos eram esse cara que pior, ele era um cara ligado ao Império Romano que era invasor. Então, pessoas, quem é que fala isso? Aí chega lá os fariseus. Os fariseus eram quem? Eram os caras que diziam a lei, eram os juízes do Sinédrio, eram como ministros de um tribunal superior aqui nosso. Eles vieram, porque ali era uma teocracia, então a religião era misturada ali com a política, eram os fariseus e tinham os escribas, que eram pessoas ligadas ao controle político administrativo, que Roma também dava uma certa liberdade política aos judeus. E aí os fariseus olhando falam assim: mas como assim? Você vai se sentar com pecadores, que eram os republicanos, e os outros, que eram meretrizes, eram ladrões, eram os estelionatários da época. Jesus sentou com essa galera para almoçar, para comer, e aí foi criticado pelos fariseus e pelos escribas que estavam sempre tentando provocar Jesus. E aí Jesus conta essa parábola em resposta à crítica que ele recebeu por estar sentado com pecadores. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, então ele perdeu tudo, procurou uma pessoa lá da área, o qual, esse filho que foi embora, que pediu ao pai: me dá minha parte que eu vou me mandar. Então ele se ligou aos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele foi trabalhar apacentando porcos. E desejava encher seu estômago com as boletas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Pensou: eu estou aqui, nem a comida que dão para os porcos deixam eu comer. Se eu for lá, tudo bem, eu pequei contra o meu pai, mas eu peço perdão a ele e falo: deixa eu trabalhar como um servo seu, um servo. E aí eu vou passar melhor do que eu estou passando aqui. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, ele estava longe ainda, chegando, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quer dizer, viu seu pai, ele estava chegando de longe e o pai o avistou. E se moveu o pai de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegremos-nos, porque meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho, o outro filho,
estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, o pai falou, então o filho está reclamando, ó, eu sempre estive aqui, sempre fiz tudo certinho, você nunca me deu, fez um churrasquinho aí para eu brincar com meus amigos. Agora o cara fez tudo errado, chegou aí, você mandou matar logo um bezerro para fazer festa. E aí o pai falou para ele: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então, essa é a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela tem sido estudada durante muito tempo, e hoje já é um senso comum que o nome está errado. O problema não é um filho. Na verdade, o problema são os dois filhos. Muita gente hoje chama essa parábola de parábola dos dois filhos, ou parábola do pai misericordioso, porque não tem problema com um filho só. Mas note bem, vamos imaginar que nós estamos escutando a história de Jesus. Jesus chega, qual é a didática dele? Vou contar uma história aqui, da região, para poder vocês entenderem por que eu estou fazendo isso, ou por que eu digo isso. Então ele vai usar costumes da época. Então, costumes de que época? De um lugar muito longe, é o Oriente Médio, que está aí no hype, né? Oriente Médio. Ele vai usar palavras que a gente já não usa, quer dizer, que a gente já perdeu o contato cultural, e vai contar uma história ligada àquela relação ali daquela região. Então, o que é importante a gente entender é que as pessoas que estão escutando aquilo estão entendendo o que ele quis dizer, e normalmente nós não estamos, porque parece uma coisa, né? Qual o problema? O cara pediu a parte dele na herança e foi viver a vida dele. Isso hoje é o sonho de todos os pais, né? Porque tem um monte de adolescente aí, de 40, 45 anos, o pai fala assim: eu tenho tantos planos para o quarto dele, e ele não vai embora, né? Mas olha só, naquela cultura havia uma relação familiar íntima com a terra. A unidade familiar, ela era, a referência era a terra. Todos trabalhavam ali naquela terra, a família inteira, era uma família extensa, não era só o marido, a esposa e os filhos. Toda a família. E essa família extensa, ela tinha um pai, era uma família patriarcal, tinha um ancião que era muito respeitado, não precisava do estatuto do idoso para poder respeitar o ancião naquela época. Até hoje, vocês lembram daquela novela que tinha a Jade, o Said, era ligado? E até hoje isso acontece ali na região da Síria. Grandes empresários vão fechar um negócio com homens milionários daquela região. Antes de fechar o negócio, eles vão lá. Então, baixa um helicóptero na aldeia, é uma aldeia, baixa um helicóptero na aldeia, desce um cara de terno, multimilionário, né? Ele tem o kit milionário. Né? O kit milionário é avião, helicóptero e lancha. Ele tem os três. Desce lá: pai, eu vou fechar um grande negócio, eu preciso da sua bênção. Só me dá, quer dizer, eu preciso da sua autorização. Isso acontece até hoje. Então, aquele ancião, ele é a autoridade máxima ali, e ainda mais naquela época, os grupos, essas aldeias, a gente pode imaginar como uma tribo indígena. Então, as pessoas viviam ali conectados, tinham as ovelhas, então um tomava conta das ovelhas dos outros, até porque precisava viver em grupo, em coletividade, era muito
difícil, era muito perigoso viver de maneira isolada, um lugar tão perigoso, onde não tinha nada, essa questão ainda de ordenamento jurídico, de leis. Então eram grupos de aldeias ali pequenas. Há historiadores mais otimistas que dizem que Jerusalém, por exemplo, não tinha mais de 100 casas, os mais otimistas, mas que todos ali viviam uma relação de coletividade, entende? E tinha os anciãos ali, os chefes das famílias, que eram pessoas muito respeitadas. E você chegar para o teu pai e falar assim: pai, me dá a parte que me cabe que eu vou embora. Significava, sabe o quê? Você estava desejando que o teu pai morresse. Isso era um grande afronto para aquela cultura, para aquele grupo. E imagina o seguinte: Jesus está contando isso para os caras que estão vivendo naquela época. Então imagina, como assim? O cara pediu, quer dizer, está querendo que o pai morra? E os anciãos eram muito respeitados. Mais do que isso, quando ele pedia um pedaço de terra dele, só abrindo um parênteses, gente, é uma referência que vocês quiserem estudar essas questões culturais, é o Haroldo Dutra Dias. O Haroldo tem um livro chamado Parábola, Texto e Contexto. Ele fala muito dessas questões culturais e esculturais daquelas sociedades, tá? Então, isso aqui que eu estou falando, onde você tirou isso? Haroldo Dutra Dias, parábolas de Jesus, texto e contexto. Então, quando você pede a terra, você está quebrando a unidade familiar. Você está, inclusive, chegando para o irmão mais velho e falando assim: ó, não quero continuar sendo da sua família. Aquilo é uma coisa muito grave do ponto de vista social, daquele grupo, é algo que a sociedade não aceita. Isso não aceita. Imagina aí aquele caso que a gente teve aí daquele menino Henri Borel, que foi, eu acho, não sei se já terminou o julgamento, se começou, mas enfim, a suspeita é que aquele outro rapaz lá que é vereador, né, ele agredia o garoto, agredia quanto mais, e a mãe sabia e não fazia nada. Se você pegar um camarada desse, de repente, lá ali no ardor do crime, soltar ele na rua, ele vai ser lixado. A sociedade não aceita uma coisa dessa. Ah, mas isso não está na lei. Mas entende o que é uma... Eu dei esse exemplo para você entender o que é um costume de uma época. Era muito grave o que esse filho fez. Pedir para ir embora. Então ele precisava se livrar o mais rápido possível, ou seja, ele pediu um pedaço de terra dele, quebrou a unidade familiar e precisava ir embora muito rápido, porque podia ser que ele fosse apedrejado. E o pai? Qual é a outra surpresa, muito provavelmente, das pessoas que estavam escutando Jesus contar a parábola? O pai deixou. O pai aqueceu. O pai falou: tudo bem, toma o teu pedaço aí, vai. Porque o pai era para ter falado: ó, você está deserdado, não vou te dar porque você não tem mais direito a nada, porque você está desejando que eu morra. Era esse o pensamento. Aqui nessa parábola, para a gente já ir refletindo, esse pai é Deus. A parábola é uma maneira didática de Jesus trazer essa relação, né, do mundo espiritual que as pessoas ali não tinham. Então, é o pai que vai e o filho vai embora. Se afasta e vai embora. A questão é que aí ele vai entrar no processo expiatório, né? Porque uma fome, se era comum lá na época, existem vários relatos na Bíblia, inclusive, né, quando os irmãos de José correm para o Egito, é porque foi uma grande fome, depois vai todo o povo judeu e ficam prisioneiros lá por 400 anos, é isso que a Bíblia conta, porque era um lugar de muita seca, então qualquer instabilidade ambiental já causava ali grande fome, não tinha alimento, né? E aí ele, depois de ter gasto tudo, a parábola não fala exatamente, né, mas deve ter sido o quê? Muita farra, muita noitada, né? Afinal de contas, naquela época a gente não sabe muito bem como é que as pessoas se divertiam, né? Mas prostituição já acontecia e por aí, e ele gastou o dinheiro todo, até porque o dinheiro não tinha muito valor naquela época. O que tinha valor naquela época era terra. E ele consegue vender a terra de uma maneira rápida, que é outra coisa estranha, porque até hoje, para você fazer essa negociação de imóveis lá naquela área lá, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, é quase um ritual, porque a terra é algo muito importante. Eles valorizam muito, eles estão brigando lá
até hoje por causa de quê? O Hamas com os radicais de Israel. Bom, se diga que não é todo palestino, né, que pensa assim, não é todo israelense que pensa assim. São os radicais, estão brigando por quê? Por causa de terra. Cada terra santa. Existe um lugar mais desgraçado do que Jerusalém? Digam para mim. Os caras, Maomé foi erguido ao terceiro céu, aí é santo para os caras. Aí Moisés teria recebido lá, foi o lugar lá onde, ou melhor dizendo, Abraão ofereceu o filho em holocausto a pedido de Deus. E Jesus foi morto e enterrado naquele local, e todo mundo se mata por causa daquilo ali, como se existissem lugares santos. Porque eles acreditavam nisso naquela época, que Deus morava em lugares. Eles acreditavam que Jerusalém era o lugar mais alto da terra. Ah, mas o Everest que nada, era Jerusalém. Jerusalém era o lugar mais alto da terra. Entendeu? Então se matam por causa disso. Então a terra é algo muito sagrado. Dinheiro não vale muita coisa. Então ele vendeu a terra lá, a parábola não fala muito bem como, gastou tudo e ele vai fazer o quê? Precisa sobreviver, uma grande seca, e aí ele vai trabalhar no lugar onde se apacienta porcos. Então veja bem, porco, animal porco, é um animal que os judeus amaldiçoam. O judeu não come carne de porco. Aliás, dizem que torturas que foram feitas contra os judeus pelos nazistas obrigavam eles a comer carne de porco. E essa era a mais tranquila das torturas. Mas é tão repugnante para eles que isso era uma tortura. Entende? Então, ele não só teve que ir lá cuidar de porcos, que era algo profundamente humilhante, como ele precisou comer a comida dos porcos. Que existia um tipo de vagem lá, que era uma vagem mais doce, que era aquela que João Batista comia no deserto, era mais docinha e tinha um valor nutricional. E existia uma vagem mais amarga, que não tinha praticamente nenhum valor nutricional, que se dava para os porcos, e ele passou a comer escondida a comida que se dava para os porcos. Então ele passou a sentir fome, porque não tinha valor nutricional. Então aí, a partir desse momento, começa o trabalho de quê? De arrependimento, que Jesus está demonstrando ali. Então percebam que detalhes da parábola que nós não percebemos. Por quê? Porque não é da nossa época, né? Não é da nossa cultura. Às vezes eu conversando aí com meu pai, com meus tios, minha família toda é nordestina, do Rio Grande do Norte, e eles começam a falar lá de coisas na época deles que era muito tranquilo, eles contam isso rindo e brincando, e a minha esposa então olha um negócio assim, quase pedindo para se retirar, de tão esquisito que ela... A minha mãe, quando eu comecei a namorar a minha esposa falava para mim, eu não entendo nada que a tua mãe fala, porque a minha mãe realmente fala muitas palavras que são de lá, né, do Nordeste, então eu não entendo, porque você não vai mais ver, a minha mãe fala desse jeito ainda, muito nordestino, né? Mas lá Jesus estava falando dessas questões, contando a parábola, e as pessoas entendendo. Tudo isso era, digamos assim, era uma história que chocava profundamente quem estava ouvindo. Jesus queria marcar aquilo ali. E aí, ele cria esse plano, vou falar para o meu pai, pai, pequei contra o céu perante ti, né, me arrependo, te peço perdão e solicito que você permita que eu trabalhe com um de seus servos na fazenda. E aí ele volta, só que veja bem, ele tinha 3 problemas aí. Tinha 3 problemas. Um problema era o pai, que nós já falamos sobre isso. Ele pecou muito pesado contra o pai. E aí ele já tinha na cabeça dele, vou pedir perdão, né, mas não vou pedir para voltar a ser filho, para ser servo. Ele tinha um outro problema, que era a comunidade, a aldeia que ele ia ter que entrar. E imagina, ia lá, pega! Como é que ele ia fazer para entrar nessa aldeia? Ele tinha que resolver, porque quando ele fez isso, ele quebrou a unidade ali da aldeia. Um crime grave. E o terceiro problema que ele tinha era com o irmão mais velho. Porque quando ele faz isso, ele também afronta o irmão, dizendo que não quero mais nada contigo. Né? Eu quero ter a minha vida e não quero continuar na mesma família que você. Então, provavelmente, ele vinha preocupado com isso.
Provavelmente ele vinha pensando como é que ele ia desenrolar esses problemas. Só que quando ele está chegando próximo à aldeia, o que fala a parábola? O pai avista ele de longe. E aí um outro detalhe aqui do costume da época. Um ancião, uma pessoa idosa, nessa sociedade, ele nunca corre. Nunca corria. O Aristóteles falava assim: reconhece-se um ancião pela maneira dele caminhar. Ele caminha com altivez, ele praticamente flutua, ele é uma humilhação para um ancião correr, ou seja ele homem ou mulher, é uma humilhação para ele fazer isso. Ele caminha, nunca corre. Se alguém visse um ancião correndo, corra também, tem algum problema. Está sendo invadido, está pegando fogo. Só que quando o pai avista o filho de longe, ele vê antes do filho entrar na aldeia, ele corre. Ele corre de maneira quase ansiosa, quase com os olhos cheios de lágrimas. É isso que Jesus tem. Aquele pai amoroso, ele vê o filho de longe e corre em direção ao filho. E aí vocês imaginam só, a aldeia vendo aquilo ali. Porque chamou, presta atenção, se a gente vê um senhor hoje de mais idade correndo, o que a gente vai pensar? Eu vejo às vezes, tem uma rua lá perto da minha casa, o pessoal faz caminhada em volta, corre, né? Às vezes passam os camaradas, né? Com bem mais idade do que eu, bem mais no shape do que eu, correndo. Eu não corro mais, eu caminho. Eu agora sou o ancião. Quando eu vejo o ancião correndo, eu falo, cara, que legal, o cara, disposição, né? Preparo físico, hoje é muito legal isso. Então hoje você vê, é legal, o cara está correndo, está fazendo atividade física. Não, quando aquelas pessoas viam o ancião correndo, ué, o que está vendo? Tem que estar acontecendo alguma coisa muito especial. E aí ele corre em direção ao filho, abraça o filho, beija o filho repetidas vezes no rosto. E aí olha só, aqui resolveu-se dois problemas. Porque qual é o simbolismo de beijar no rosto? Até hoje, lá no Oriente, quando você tem um problema, uma desavença com alguém, você chama alguém para intermediar o problema, algum conhecido, algum amigo em comum, né? E aí vocês vão negociar ali o problema que vocês têm, e quando se chega ao acordo, como é que se sela isso? Um beijo no rosto. Desde aquela época. O pai beija o rosto do filho repetidamente. O que é que ele está querendo dizer? Um enorme, poderíamos dizer sonoro, não, porque é só um gesto simbólico de eu te perdoo. Talvez isso possa ser encarado até não como eu te perdoo, mas como não há problemas. Porque se a gente pensar em Deus, Deus não perdoa ninguém, porque Deus não se ofende. Só há preciso perdão quando existe ofensa. Se a pessoa não se ofendeu, não tem de que perdoar. Já dizia Mahatma Gandhi. Então, o pai ali beija, então o pai já... E todo mundo da aldeia, da comunidade, viu o pai perdoou. Se o ancião perdoou, se está resolvido o problema, a sociedade também naquela época ali, a aldeia, então, se o ancião, então, veja que já resolve dois problemas. Agora, já pensando aqui no segundo irmão, quem era para fazer esse papel de intermediar ali o conflito? Aliás, desde o primeiro momento, quando o filho fala, pai, eu quero a minha parte da herança, o irmão mais velho era para ter ido lá para conversar. Vem cá, vamos conversar. Ele tinha que ter sido ali o interlocutor na solução do conflito, e ele se omitiu. Vejam o que eu estou dizendo, que isso era uma tradição da época. Qualquer mulher pode até ter um irmão mais velho que não ajudou, não conversou. Então a gente já começa a ver aqui, né, as questões também que envolvem o segundo irmão, que tradicionalmente o estudo dessa parábola nunca trouxe a discussão. Mas
Agora, nesse momento, também o irmão mais velho poderia estar lá presente, fazendo esse intercâmbio, e também não estava. Então, o filho pródigo, o que correu, né, o que fugiu, ele chega e fala: pai, pequei contra ti, como ele havia programado, né? Pequei contra os céus perante ti, e venho, e aí o pai não deixa ele terminar. Fala, chama os servos, fala assim, traz a roupa dele, a capa lá, o anel de quê? O anel de filho. O anel representa que ele é filho, ele não é servo. Então, essa história, eu quero ser teu servo, o pai já não deixou nem ele falar. Ele é filho, e traz as sandálias também. As sandálias, porque quem andava descalço? Os servos. Os filhos andavam calçados. Então veja que o pai já resolve ali. Vejam que é um pai amoroso. Notem que o pai se humilha pela segunda vez. Nós estamos falando de uma sociedade que Deus era temido. Quando você pecava contra Deus, você ia ser castigado. Jesus está trazendo o Deus que é o quê? Que é Pai. Deus é amor, está no Evangelho de João. Então, Pai que se humilha, mas para haver humilhação tem que haver o quê? Tem que haver orgulho, e é um pai que está completamente desprovido de orgulho. É um pai que ansiava pela volta do filho. É um pai que desejava ardentemente esse filho de volta. O pai não ficou chateado, não ficou aborrecido. O pai deu ao filho a opção de ser ele. Você quer? Vai. Eu vejo muitas mães angustiadas aí, muitos pais angustiados, né? Que o filho cresceu, agora o filho chega tarde, não sei onde está, quer dizer, problema nenhum com o filho está sendo vindo. Muitas mães não entendem, as mães têm mais dificuldade com os pais, que o teu filho agora é adulto. Não tem problema nenhum com ele está vivendo a vida dele. Você que não quer permitir, você que quer isso. Porque você acha que meu filho deve fazer terapia? Não, quem tem que fazer terapia é você. Você precisa deixar o seu filho viver a vida dele. É o que Deus faz. Não é só se Deus ficasse atrás de nós, censurando, brigando, está errado, a gente não fazia nada na vida. Isso permite que nós sejamos singularidades, que nós sejamos nós porque Deus permite. E foi o que esse pai fez. Ele deixou o filho viver a vida dele, quebrar a cara, aprender e voltar, e está aqui, está tudo bem. O pai torceu muito pelo filho, e agora o filho está de volta, leva para casa, manda matar o boi. Manda matar o boi. Essa parábola não vai ser bem vista pelos ambientalistas, mas foi Jesus. Manda matar o boi. E aí, o que é matar o boi em relação àquela comunidade ali? Matar o boi, assim, matou um boi não tem geladeira. Matar o boi significa que está todo mundo convidado para festa, para comemoração. Ele manda matar um bezerrinho, ainda ia chegar um vizinho ali ou outro, ia trazer uma farofinha, um molho à campanha. Agora matou o bezerro. O que é o bezerro cevado? O bezerro cevado é o bezerro mais gordo, é o maior bezerro. Matar o bezerro para comemorar. Então está todo mundo convidado para selar aquela união que havia sido desfeita. Então veja que o problema está todo resolvido com toda aquela comunidade. Quer dizer, nem todos. Por quê? Porque o outro filho, que era tão problemático quanto o primeiro, é isso que os estudiosos da parábola dizem hoje, chega lá e fala: o que está vendo aqui? Ele não estava nem presente. Teu pai, teu irmão voltou, teu pai ficou feliz, perdoou, liberou churrascão para todo mundo. Fala: como assim? E aí chama o pai. E aquele diálogo ali no final. Mas pai, ele não fala pai. Já faltou com respeito daí. Fala pai. Falou: como assim? Eu nunca fiz nada contra você, sempre tudo certinho, aquele diálogo lá no final. E ele vem aí, fez tudo errado, e ele fala: filho, o teu irmão tinha se perdido, retornou, tinha morrido, ressuscitou. Tudo que você tem é meu, tudo que eu tenho é seu. Então, por
que você está tão chateado? Por que você está tão aborrecido com isso? Então vamos pensar aqui, essa questão cultural, né? Vamos pensar aqui do ponto de vista dos dois filhos, que a parábola encerra aí. Então vamos pensar aqui do ponto. O primeiro filho tem um problema? Na verdade, os dois têm o mesmo problema. Só que um é corajoso, o outro é covarde. Na verdade, aquele que ficou queria também fazer isso, só que não tinha coragem. Mas pensa uma coisa, quando você resolve romper com Deus, quando nós rompemos com Deus, nós quebramos o vínculo, a gente parte para o mundo do eu, da individualidade. Sou eu quero o meu, eu não quero coletividade. Isso está muito bem representado, existe uma representatividade lá em Adão e Eva na questão da serpente. A serpente, como é que a serpente convenceu a Eva? Falou, ó, se você comer dessa fruta, que algumas traduções dizem que é a maçã, mas que outras tradutoras dizem que não tem nada a ver com maçã, que é a árvore que está valida, do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Muitos que interpretam vai dizer que ali nasceu o mal. Porque o que é o mal, verdadeiramente falando? O mal não é assim, caramba, deu errado, não era para ter acontecido isso, se eu pudesse voltar atrás, essa não era a minha intenção. Eu pensei que eu ia conseguir, mas eu não consegui. Está entendendo que não tem uma intenção? Você errou, volta. Errar e acertar, cair e levantar, faz parte da evolução, faz parte da vida. O problema é a intenção. Inclusive o direito vai falar isso, não fala? Os crimes dolosos. Houve intenção, aqui no Brasil vai para o tribunal do júri. Crimes dolosos contra a vida. O que é um crime doloso contra a vida? Você tinha a intenção de matar. Você planejou, você queria matar, é o dolo. Então, quando a serpente fala para Eva, você vai ser igual a Deus. Ser igual a Deus significa o quê? Poder. Então agora eu quero esse poder. É a intenção de ser igual a Deus, e aí é aí onde nasce o tal do pecado. A árvore do bem e do mal, simbolicamente, lá na Torá, no Antigo Testamento. Então vejam que o filho, foi isso que ele fez, ele rompe com Deus, ele rompe com o pai, e quando você vai, se você desvincula-se do mal, você começa a ter que se haver com os seus próprios problemas. Lá no Céu e Inferno, Código Penal da Vida do Futuro, Allan Kardec vai dizer que todo sofrimento equivale a um defeito. Quer dizer que a gente não precisa desejar mal a ninguém. Ah, tomara que aquele miserável sofra. Não quero que morra, não quero que sofra. Morrer, não precisa. Todos os nossos sofrimentos, vai estar dizendo, se nós temos defeitos, o caminho natural para retornar. E aí note uma coisa importante aqui. Não é para sofrer, não é para ser castigado. O objetivo do pensamento divino é refazer os elos. Vejam que o pai não estava querendo o sofrimento do filho. Ele não queria que o filho fosse castigado. Ele queria reconstituir os elos de filiação. Ele queria que voltasse a ser filho dele, mas ele sabia que precisava passar pelo quê? Pela dor e pelo sofrimento. A dor e o sofrimento são leis. Eu costumo dizer o seguinte, a dor é inevitável, o sofrimento é opção nossa. A dor vai vir, e o sofrimento vai vir toda vez que você não compreender o motivo pelo qual você está passando por aquele problema. Sempre. Estou todo dolorido porque eu fui para a academia ontem e estou todo doído. Estou me sentindo bem porque fiz exercício. Essa dor significa progresso. Então veja que a dor não causou sofrimento. Toda vez que você não entende por que está doendo, vai ter o quê? Sofrimento. Você vai sofrer por conta daquela dor. Então a dor e o sofrimento são os processos, é a lei nos levando, nos reconduzindo a Deus, porque um dia nós nos afastamos de Deus. Um
Um dia nós, como esse filho pródigo, né, nos esquecemos de Deus. O Divaldo tem uma frase muito interessante quando ele se depara com o obsessor dele, o Divaldo Pereira Franco, e ele tinha um obsessor e ele tinha um amigo espiritual, ele criança. O amigo espiritual era um íntiozinho de criança, né? E aí ele vê, né, e fala assim, o que é isso? É o diabo, né? Esse obsessor era tão feio, é o diabo? Não, ele não é o diabo, ele é só o ódio. Aí o que é o ódio? O ódio é o amor que se esqueceu de Deus. Mas um dia ele vai se lembrar de Deus e vai voltar a ser o amor. Então, existem ações da lei que vão nos fazer retornar. Então, tudo aquilo que aquele filho passou. Né? Veja que Jesus estava almoçando com quem? Com os publicanos, que eram considerados traidores da pátria. E realmente eram. Colocaram seus interesses pessoais acima dos interesses sociais. O publicano fez isso. Vou ganhar dinheiro e se dane o meu povo aqui. Vou cobrar mesmo. Estou fechado, né? BSS com os romanos. Quero saber, mas ele era daquele local. E aí tinha os pecadores. O que Jesus está falando? Esse pessoal precisa ser reconduzido a Deus. Então veja que o que está ali na raiz do problema? O orgulho. Porque de onde nasce o orgulho? A representatividade da serpente. Naquele momento você pensa o quê? Eu sou melhor do que todo mundo. O orgulho nada mais é do que isso. Eu sou melhor do que você. Eu mereço mais do que você. Porque quando você está abaixo de Deus, nós somos irmãos. Somos iguais. Porque Deus é o Pai e nós somos os filhos. Agora não. Agora eu sou igual ou melhor do que Deus. Eu não quero saber disso. Então nasce o orgulho. E qual é a segunda chave? A primeira é o orgulho, a segunda é o egoísmo. Porque eu quero tudo para mim. É tudo meu. Primeiro eu. Só eu. Segundo, às vezes, os meus. Mas os meus é porque eu tenho interesse porque ele é meu. Isso é o egoísmo. É tudo meu. Aos outros, nada. Aos outros, absolutamente nada. Isso é o simbolismo do filho que rompeu com Deus. E agora ele está mergulhado no eu. O eu, sou eu, tudo eu, a coletividade, a aldeia, rompi com isso. Não tenho, uma palavra muito famosa na atualidade, né? Responsabilidade social. Tem nada a ver com isso aí que está acontecendo na sociedade, né? Vai ser aqui por acaso, cair sem querer aqui. Responsabilidade com aquela comunidade. E o outro, irmão? O outro, ele padece do mesmo problema. Eu falei que ele tinha a questão da covardia, porque, na verdade, o que ele queria foi o que o irmão fez. Mas porque ele tem no orgulho e no egoísmo dele, porque quando ele chama e fala assim, pai, quer dizer, isso aqui agora é tudo meu. Por que você está dando alguma coisa para ele? Pensa bem, gente, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, qual é o patrimônio de Deus? Isso é muito profundo e às vezes a gente não acha que a gente está em condições de se colocar nesse pensamento. Mas perceba a intenção da parábola. Qual é a riqueza de Deus? Dá para contar? Infinito. Deus é o autor da vida. Ele é o autor do universo. Então, qual é o patrimônio de Deus? Infinito. Infinito. O que a parábola nos chama a atenção é que se eu sou o filho de Deus, se eu sou o herdeiro de Deus, qual é o meu patrimônio? Infinito. É matemática. Infinito, não tem como fazer essa conta. Se você tem um pedaço do infinito é infinito. Porque nunca acaba. Agora, se eu me coloco fora desse pedaço, eu não compreendo o mal que eu mesmo estou gerando para mim quando eu opto por não ser mais filho de Deus. O que é ser filho de Deus? É entender que eu sou o coautor do universo. É eu sintonizar com Deus. É eu estar ligado às intenções de Deus. Ou seja, as intenções de Deus são a minha intenção. Aquilo que Deus quer para mim, para a sociedade, é o que eu também quero. Isso é ser filho de Deus. Então,
não importa, por isso que Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Não era que Jesus queria dizer que ele era Deus, porque ele não era Deus. Ele era também um filho de Deus, o filho mais velho, o filho mais maduro de Deus. Mas ele queria dizer o seguinte, que o pensamento dele era exatamente o pensamento de Deus. O que ele buscava e o que ele pedia era que também todos estivéssemos ali na mesma sintonia com Deus. O símbolo da sandália, que o servo não usava, o que é o servo? Porque nós também podemos ser servos de Deus, e via de regra é o que nós somos, servos de Deus. Qual é a diferença do servo para o filho? O servo, ele faz a vontade de Deus, ele serve a Deus, ele busca servir a Deus, mas ele recebe remuneração. Ele está fazendo aquilo ali, entendeu? Ele não é dono, ele não se sente tendo alguma contribuição. Quando ele está ali envolvido naquele processo, ele não se sente como se ele também estivesse sendo favorecido por aquilo ali. Ele faz, mas ele quer a paga. É as barganhas que nós fazemos com Deus, né? Deus, se fizer isso, eu faço aquilo, como se Deus precisasse, né, de nós. Ele nos ama profundamente. Então, o simbolismo do servo é esse. O servo não usa sandália. Quando ele volta, quando ele refaz, ele percebe que ele volta para ser filho. Deus não quer castigar ele. O problema do outro irmão é que ele tem um componente na questão do orgulho, da primeira chaga, e ele também tem a segunda, que é o egoísmo. Todos os nossos vícios nascem do orgulho, todos eles, todos. É que ele tem um outro, que é a questão da vaidade. E note que quando Jesus fala do outro irmão, ele está falando para o comportamento farisaico. Quem eram os fariseus? Jesus falava, raça de víboras, são como os túmulos das viúvas, branquinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Ele parece ser um bom religioso, ele parece que cumpre as leis, ele parece que é um cara muito legal, mas vai conversar com a mulher dele em casa, para saber quem é ele. Vai conversar com os filhos em casa, vai conversar com os funcionários, empregados, se ele tiver, para ver quem é ele. É a questão de que eram quem? Eram os fariseus que estavam ali e que cobravam Jesus. Como é que você está conversando? O que eles têm? Por que eles têm medo? Eles, na verdade, são grandes covardes. Eles têm a questão de uma outra chaga que vem do orgulho, que é a vaidade. Eles são vaidosos. O que é o vaidoso? Você pode ser orgulhoso e não ser vaidoso? Pode. O orgulhoso que acha que os outros eu sou tão melhor que eu não quero saber da opinião dos outros. A opinião dos outros que se dane. O importante é o que eu penso. Agora, a pessoa que é orgulhosa e vaidosa, ele precisa da opinião dos outros. Ele precisa dos outros apoiando, dando ok para tudo que ele faz. Ele precisa de aprovação dos outros. Esse é o segundo filho, que está ali, plantando de bonitão, mas vê que quando ele foi confrontado com seus problemas da alma, ele se entregou. Mostrou a primeira garrinha lá, quando o pai liberou o irmão, e ele não foi lá para tentar conciliar, ele mostrou uma garrinha, e agora que ele viu o irmão voltando, ele se desesperou. Como assim? Eu estou aqui, nesse sufoco, aguentando tudo que eu aguento, esse cara aí faz tudo que faz, e aí ele mostrou o resto das garras. Porque além dele ser igual ao outro irmão, ele também é, além de covarde, vaidoso. Ele nunca quis. E notem que ele afronta o pai na frente de todo mundo. Ele não chega assim, porque qual era a obrigação dele? Quando o pai recebeu o filho, colocar a roupa o outro anel de filho e receber os convidados com o pai. Mesmo não concordando, depois chamava o pai no privado, pai, eu não concordo, mas ele afronta o pai na frente de todo mundo. Afronta o pai na frente de todo mundo. Então, é uma parábola que dá para a gente fazer um seminário, né? Muitos detalhes aqui que nós poderíamos falar, mas
O objetivo aqui foi exatamente chamar a nossa atenção para que a parábola não é só uma historinha bonitinha que a gente ouve, se emociona e acha legal. Existe uma profundidade muito grande nas parábolas. A parábola de Jesus é uma maneira de Jesus ensinar. Allan Kardec foi resgatar o Jesus mestre, o professor Jesus. Allan Kardec não vem falar do Jesus maravilhoso, porque Jesus vem para ensinar, para trazer uma mensagem, e o título que ele aceita, o único, é mestre. Quando fala assim, bom mestre, ele fala, ninguém chama de bom. Bom, sou o Pai. Agora, mestre eu sou, porque eu vim aqui para explicar, para ensinar, para compartilhar os meus ensinamentos. Então, nesse momento que eu tenho certeza de que ele está aqui, e a gente passou aí uma hora praticamente falando dele, e ele dizia, quando estivessem reunidos um ou mais em meu nome, lá eu também estarei. Então aqui ele está entre nós, torcendo muito, como aquele pai que torceu muito por aquele filho, torceu muito pelo retorno daquele filho, e fazendo um silêncio íntimo na acústica das nossas almas, nós vamos ouvi-lo dizendo para nós, vinde a mim todos vós que sofreis, que estão sobrecarregados e que estão aflitos, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, leve é o meu fardo, suave é o meu jugo, vinde a mim e eu vos aliviarei. Muita paz, muito obrigado, bom final de sábado.